Prezados irmãos, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou dar sequência à síntese do estudo do livro de Joel, capítulo 3. Deus prosperará seu povo e julgará as nações. Prosperidade significa condição de estar bem de vida. Prosperidade sem Deus leva o homem à destruição. Ou seja, o homem se destrói com as suas próprias mãos. Ato de julgar uma pessoa ou uma questão significa julgamento. Nas civilizações antigas, os homens recebiam nomes relativos às crenças dos seus deuses. O nome de Joel, que era filho de Petuel, significa Javé é Deus, ou o Senhor é Deus. O profeta Joel, se não foi sacerdote, possivelmente conhecia o templo e os deveres dos sacerdotes. Certamente, o profeta Joel era respeitado em Judá, dentro e fora do templo. Israel e Judá sofreram os mesmos horrores causados por povos de diversos países. Da maneira como Javé se expressa, através de Joel, intenciona Israel e Judá como uma única nação, um só povo, cuja capital é Jerusalém. Eis as opressões descritas pelo profeta, relembradas por Javé, o Senhor é Deus. Espalharam os israelitas por vários países e dividiram entre si o meu país. Tiraram a sorte para ver quem ficava com os prisioneiros do meu povo. Venderam meninos e meninas como escravos e gastaram dinheiro com prostitutas e com vinho. Povos de Tiro e de Sidom e de toda a Filisteia roubaram a minha prata e o meu ouro e puseram toda essa riqueza nos seus templos. Vocês levaram o povo de Judá e os moradores de Jerusalém para longe das suas terras e os venderam como escravos aos gregos. Os pecados das nações vizinhas são muitos. O Egito e Edom invadiram a terra de Judá e mataram pessoas inocentes. Não se trata de vingança, e sim de justiça, uma vez que Javé questiona os povos de Tiro, Sidom e Filisteia, terra de 5 senhores filisteus, descrita em Josué 13:3 e 1 Samuel 16:17, compreendendo Ascalão, Asdod, Ecrom, Gate e Gaza. Deus esclarece que fará o mesmo com eles, caso a vingança continue. Farei com que os filhos e as filhas de vocês sejam vendidos como escravos ao povo de Judá. O Egito ficará abandonado, e Edom, um reino ao sul da Jordânia, parecerá um deserto. Em 525 a.C., o Egito foi dominado por Ciro, rei da Pérsia. Depois pela Macedônia, Alexandre o Grande. E posteriormente pelos romanos. Edom existiu até entre os anos 66 e 135 depois de Cristo. 3 guerras judaico-romanas aconteceram em períodos destes anos. As nações vizinhas de Israel e Judá
As que não sucumbiram foram absorvidas ou se transformaram em outras civilizações. Talvez a dispersão pelo mundo, apesar do sofrimento, tenha sido um ponto favorável a Israel e aos judeus espalhados pelo mundo. Porém, Javé é o Senhor Deus, e até o fim dos tempos essa aliança será mantida. Dos inimigos fora dos limites da vizinhança, o Egito permanece geograficamente com o mesmo nome. As outras nações ou impérios geograficamente se transformaram em outras civilizações. Então, ajuntarei os povos de todos os países, eu os levarei para o vale de Josafá, e ali os julgarei. O vale da torrente do Cédron, por causa do rei Josafá, Javé é juiz, ou Deus é juiz, passou a se chamar Vale de Josafá, e ficava em Judá, na parte oriental de Jerusalém. Nos dias de hoje, encontra-se sem água. Na época em que Joel escreveu o livro, entre os anos 520 e 500 a.C., não havia rei em Judá. A prosperidade prometida em todos os sentidos, a convocação para a Guerra Santa, o castigo às nações e o julgamento do Vale de Josafá, creio que está em sentido figurado, por se tratar de escatologia, o estudo do fim dos tempos. Trata-se da vinda de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, em grande esplendor. Contudo, interpreto o seguinte. Primeiro, Guerra Santa, versículo 9, significa ordem de evangelização dada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16, 15. Forjai espadas, versículo 10. As armas do guerreiro de Cristo, jejum, oração e palavra de Deus. É isto que significa o versículo 10. Apressai-vos e congregai-vos, versículo 11. Ser seguidor das Escrituras Sagradas é a base fundamental. Disposição, coragem, honestidade, fé, obra, amor, ágata, justo, espiritualidade e alimento espiritual na casa de Deus são requisitos. Vale de Josafá. Javé é juiz, ou Deus é juiz, para julgar todas as nações. Versículo 12 ao 14. Todos nós prestamos conta, mesmo neste mundo. Vide exemplo do rei Davi. E para a vida eterna seremos julgados por Deus. O sol e a lua se escurecem, e as estrelas retiram o seu resplendor. Versículo 15. Conforme estudo neste canal de Mateus 24. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. Versículos 16 ao 21. O Senhor garante vida plena no sentido espiritual e material. Eu moro em Sião, o meu Monte Santo. Deus garante que está zelando pelo seu povo de perto, sempre, para que todos saibam que Ele é Deus. Amém. Glória a Deus. Segundo a Bíblia de Estudo de Genebra, não há unanimidade nos estudos. A maioria data que o livro foi escrito entre os anos 520 e 500 a.C., período pós-exílio, após dominação persa, 538 a 333 a.C. O rei persa Ciro
concede anistia em 538 a.C. Antes da Pérsia, a Babilônia, segundo Império Babilônio ou Império Neobabilônio, é a denominação dada para uma época de 626 a.C. a 539 a.C. Tornou cativa a elite judaica e deixou o povo às mínguas, totalmente desamparados, sem líderes e artesãos. Notoriamente, diante de tamanha catástrofe, em Joel 1 e 2, nenhum rei é citado. Segundo a enciclopédia Wikipédia, o reino de Judá limita-se ao norte com o reino de Israel, a oeste com a inquieta região costeira da Filistéia, ao sul com o deserto de Negueve, e a leste com o rio Jordão e o Mar Morto e o reino de Moabe. Era uma região alta, geograficamente isolada por colinas de montanhas ao oeste, o Mar Morto a leste e pelo deserto de Negueve ao sul. Sua capital era Jerusalém, onde encontrava-se o Templo de Jerusalém, o qual, segundo a Bíblia, teria sido erigido por ordem do rei Salomão para abrigar a Arca da Aliança, também conhecida como Arca do Pacto. Atualmente, no Oriente Médio, corresponde aos territórios de Israel e Palestina. Primeiramente, o livro de Joel, capítulo 3, é endereçado ao povo de Javé. Jerusalém, Judá e Israel, com promessa de serem amparados para sempre por Javé. Povos de Tiro, de Sidom, de toda a Filistéia, das nações vizinhas, do Egito, de Edom e de todas as nações da terra, também são receptores da mensagem do livro. Toda vez que qualquer nação ou povo são subjugados por impérios, países ou grupos exploradores e destruidores da cultura, costumes, moralidade, dignidade e crença, o prejuízo é capaz de atravessar gerações. No caso do povo escolhido de Javé, é notório que até os dias de hoje a aliança com Deus continua, porque a vitória é do povo de Deus. Hebreus, Israel, Judá, 12 tribos, judeus, há milênios que Deus acompanha esse povo. Graças a este fato, a salvação e a vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estão à nossa disposição. Pela fé cristã, depositada em Jesus Cristo, nosso Rei e Salvador, basta seguir as Escrituras Sagradas. Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.